Eu sou o Shaul Neto Zerim Madagalena. É um prazer estar com você aqui na TV Só as Escrituras Sagradas, aonde estudamos a palavra de Yahweh e deliberamos sobre assuntos diversos e importantes. Nós hoje, irmãos, nós vamos falar da aniquilação da divindade de Yahushua. E antes de nós falarmos da aniquilação da divindade de Yahushua, nós temos que aprender o que é aniquilação. Tem muita gente que não sabe, irmão. Muita gente que não sabe. E eu quero trazer para vocês, pelo dicionário, para que a gente possa ter uma noção básica do que Yahushua fez por nós e que modo sobremaneira esplêndido dele mostrar renúncia, dele mostrar humildade a todo o universo. Então, aniquilar, aqui ó, a palavra aniquilou-se, quer dizer, o significado quer dizer reduzir a nada, destruir inteiramente. Figurado, abater, humilhar. Deixa eu ver mais aqui alguma coisa que eu posso colocar aqui. Humilhar, verbo pronominal, abster-se, rebaixar-se. Entendeu, irmãos? Então, o que Yahushua fez por nós foi algo tremendo. E nós agora vamos ler nas Escrituras. Então nós com o significado da palavra aniquilar já em mente, aniquilar é reduzir a nada, é destruir. Mas vamos em Filipenses, capítulo 2, verso 7, que diz para nós o seguinte. Aqui está falando de Yahushua. Mas aniquilou-se antes de mais nada, vamos voltar um pouquinho aqui. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Yahushua o Mashiach, que sendo em forma do Criador, não teve por usurpação ser igual ao Criador, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Fazendo semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de madeiro. Está a cruz aqui, mas a expressão correta é madeiro. Então, irmãos, Yahushua, sendo achado na forma do Pai, por que ele foi encontrado na forma do Pai? Porque Yahushua, ele era um ser divino. Quando Yahweh criou Yahushua, ele criou Yahushua com divindade. Por isso que ele tinha a forma do Pai. Ele tinha a forma do Pai. A mesma forma que o Pai tem, Yahushua tinha. Porque nele havia divindade. Então, isso não foi dado a ele por usurpação. O próprio Pai o criou assim. O criou de maneira divina. E por quê? E por qual razão que ele tinha que ter divindade? Para que pudesse conhecer o Pai. Então Yahushua conhece o Pai porque ele teve divindade. Ele foi criado com divindade. Mas nós lemos no texto que ele aniquilou-se. Em outras traduções, nós vamos encontrar esvaziou-se a si mesmo. O que é esvaziar? O que é esvaziar a si mesmo? Ele, por vontade própria, ele
entrega ao pai a sua divindade que o pai lhe havia dado, e Yahshua entregou essa divindade ao pai. E tomando a forma de servo, observe, irmãos, que o texto mostra para nós que Yahshua, ele não era servo quando ele foi criado por Yahweh. Por que ele não era servo? Porque ele tinha a forma do pai. Se ele tinha a forma do pai, então ele não poderia ser servo. Ele tinha a forma do pai. Mas ao entregar a sua divindade ao pai e aniquilar, sua divindade, esvaziar-se de si mesmo e tomando a forma de servo, ele tomou a forma de homem, irmãos. E por isso ele é hoje o nosso intercessor na forma de homem. Só há um intercessor diante do Pai, Yahshua Mashiach, homem. Não é mais Yahshua Mashiach divino, porque ele aniquilou, ele entregou para o Pai essa divindade. E por que ele fez isso? Ele deu exemplo a todo o universo, um exemplo de humildade e submissão. Ao entregar ao Pai a sua divindade e assumir a forma de servo, ele estava ali mostrando para toda criatura do universo que o Pai é o único digno de ser adorado, e ele, ao entregar sua divindade ao Pai, ele também cortou toda e qualquer possibilidade de alguma criatura o adorar. Porque havia esse perigo, irmãos. Havia essa possibilidade, por ele ter a forma do Criador, a forma do Elohim, ele corria o risco de ser adorado. E ao entregar ao Pai, esse gesto de Yahshua está dizendo para nós que nós devemos adorar apenas o Pai. E ele, quando entrega sua divindade ao Pai, é de fato um exemplo de humildade e submissão. Ele tinha o direito, irmão, de continuar com essa forma divina. E Yahshua tinha forma divina, e Yahshua tinha divindade. E isso eu não posso negar. Porque como é que ele vai entregar ao Pai? Como é que ele vai aniquilar a si mesmo? Tomar a forma de servo, se ele não tivesse divindade? Para que ele pudesse ser servo, ele tinha que entregar ao Pai sua divindade. Porque ele, na divindade, ele não poderia assumir a forma de servo. Sequer poderia vir à terra. Porque ele não poderia vir à terra como divino. Ele tinha que vir como um homem, como um ser humano. Por isso ele entregou ao Pai. E uma coisa interessante, irmãos, que a gente deve parar e tomar tempo de reflexão a respeito desse gesto de Yahshua, é analisar que o nosso irmão mais velho teve em seu poder o fato de ser divino. E hoje no universo, irmão, e no multiverso, no cosmos, para que não resta dúvida de abrangência de espaço e de tempo, não existe outro ser divino a não ser Yahweh. Porque o segundo ser divino que existia era Yahshua, e ele entregou essa divindade ao Pai. Ele ofertou ao Pai sua divindade. E foi o maior dom que Yahshua já teve, irmãos. O maior dom que Yahshua já teve foi o dom de ser divino, recebido pelo próprio Pai. Ele então agora abre mão desse dom, abre mão dessa posição de ser divino e assume a forma de servo, para mostrar a nós como nós devemos ser gratos
submisso e humilde diante do Pai. Ele entregou ao Pai o seu maior dom, o seu maior presente. Ele entregou ao Pai sua divindade. Que coisa fantástica, irmãos. Que coisa maravilhosa é nós estudarmos esse gesto de Yahshua. Um ser divino que entrega ao Pai sua divindade. É tremendo isso, irmãos. Não tem como nós negarmos esse gesto, né? Yahshua entrega ao Pai sua divindade e nunca mais vai poder assumi-la novamente. Por que nunca mais vai assumir? Porque ele aniquilou, irmãos, ele destruiu toda possibilidade de ser divino de novo. E até porque ele sabe que ele não precisa ser divino, basta ele ser apenas quem ele é. Nosso irmão mais velho, e isso já é suficientemente importante para que a harmonia no cosmos inteiro possa existir sem a possibilidade da entrada do pecado novamente, quando Yahweh fizer nova todas as coisas. Então, ao Yahshua entregar ao Pai sua divindade, ele nos deu uma prova cabal, uma prova clara de submissão e humildade. E as Escrituras, irmãos, em nenhum lugar nos ensina que ele assumiu de novo aquela forma que ele tinha, aquela divindade que ele tinha. É óbvio que ele ainda interage com o Pai. É óbvio que ele ainda prescruta o Pai. É óbvio que ele tramita na essência do Pai. E quando ele está ali tramitando na essência do Pai, irmãos, é evidente que a divindade do Pai o envolve. E por isso ele conhece o Pai. Por isso ele pode ver o Pai. Mas nós sabemos que o nosso intercessor é Yahshua Mashiach, homem. Não é Yahshua Mashiach, divino. Então, sobre a resposta à pergunta, Yahshua é 100% homem e 100% divino? Não, Yahshua é 100% homem. Ele não pode mais ser 100% divino, porque ele entregou essa divindade ao Pai. Em nenhum lugar das Escrituras, irmão, nós encontramos Yahshua pedindo de volta ou tomando de novo sua divindade que ele tinha antes de vir para a terra. Ele entregou ao Pai, ele presenteou ao Pai. E quando tu dá um presente para alguém, você não pede de volta o presente que você deu. Então, Yahshua, irmãos, o que ele fez, ele presenteou o Pai com aquilo que o Pai já é. O Pai é divino. E Yahshua, então, entrega a divindade ao Pai e diz assim: Pai, toma aqui. Isso estou falando, irmão, porque eu sou profeta. Eu não vou poder te mostrar isso nas Escrituras Sagradas. Isso são revelações que eu tenho de Yahshua, e com as Escrituras Sagradas eu não posso provar isso aí que eu vou falar agora. Não posso provar com as Escrituras Sagradas, mas posso dizer para você, pelo fato de eu ser profeta, que essa expressão é verdadeira. Ele entregou ao Pai sua divindade e jamais pediu ela de volta. O Pai, se ele quiser devolver ao Filho a divindade que ele o deu, ele pode assim fazer. Mas o Pai, por esse gesto de Yahshua, porque existe uma razão, irmãos, existe um motivo. E Yahshua entrega, quando ele entrega a sua divindade ao Pai,
Ele não entrega simplesmente porque ele é um filho grato. Ele entrega para que não pudesse correr o risco de alguma criatura querer adorá-lo, pelo fato de ele ter divindade. Então ele disse: Pai, sou muito grato, sou muito feliz, Pai. Isso eu estou falando, irmãos, na palavra da revelação, o diálogo dele com o Pai. Pai, sou muito grato por tu me criaste, por tu me escolher como unigênito e também como primogênito. Sou muito grato, Pai, por ter igualdade contigo na essência divina. Porque tu, Pai, és um ser divino. Tu és o soberano do universo. E mesmo aqui, Pai, com a divindade que tu me criaste, eu sou teu filho. Nunca vou ser maior do que ti, Pai. Nunca. Nunca, não tem condições de eu ser maior do que tu, Pai. Não tem condição. E, Pai, muito agradecido, Pai, eu sou por tu me criar divino. Mas, Pai, concorda comigo. Toma aqui a divindade que tu me deste, para que nenhuma outra criatura, Pai, corra o risco de me adorar. Porque só tu, Pai, és digno de toda adoração. Por isso eu entrego a ti, Pai. Por isso eu estou aqui me despindo da divindade. Estou aqui, Pai, desvaziando de mim mesmo. Porque também, Pai, na missão que tu me deste, dentro do plano de salvação, Pai, de salvar a humanidade, não poderei fazer isso, Pai, com divindade. Porque o peso na balança, Pai, vai ser desleal. O homem pecou, então, Pai, eu tenho que ir para o resgate como homem. Por isso eu renuncio, Pai, à minha divindade, e entrego ela nas tuas mãos e assumo permanentemente a forma de homem, para que eu possa ser, Pai, mediador, intercessor entre eles e tu. Então, Pai, está aqui minha divindade. Assumo a natureza humana para ser o salvador deles, Pai. Então, irmãos, quando a gente descobre essas coisas grandes e ocultas, como diz no livro de Irmial, que é conhecido também como Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. E uma dessas coisas grandes e ocultas, irmão, que eu não sabia, é que eu era profeta. Eu não sabia. E Alcha me escolheu antes de eu entrar no útero de minha mãe, antes de eu ser gerado. E Alcha já tinha me escolhido como profeta dele. Que coisa tremenda, irmãos. E é fantástico, e é uma responsabilidade muito grande assumir o ministério profético. Então, irmãos, eu quero aqui, já ao terminar nosso estudo a respeito da divindade de Alcha, eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, meu povo Ialdim, que não permita que o inimigo roube a tua coroa. Não permita que ninguém faça você tirar o foco da adoração única e permanente ao Pai e dividir essa adoração com o Filho. O Filho, irmãos, ele esvaziou-se a si mesmo para nos dar o exemplo. O Filho tomou forma de servo para nos dar o exemplo, para nos ensinar que apenas o Pai é digno de ser adorado. Na tentação do deserto, ele falou para Satã: somente ao teu Criador adorarás, somente a ele servirá.
e somente a ele prestará culto. Na tentação do deserto, Yahushua não ensina a trindade. Ele não disse para Satã, somente ao Pai, somente ao Filho, somente ao Espírito Santo deverá adorar. Não, ali ele mostra a adoração apenas ao Pai. Que nós possamos, irmão, valorizar o gesto do nosso irmão maior, o gesto do nosso irmão mais velho, que, tendo a forma do Pai, não teve por usurpação ter essa forma. O Pai o criou desse jeito. Porém, entretanto, ele entregou ao Pai essa divindade para assumir a nossa humanidade, para ser o nosso intercessor entre o Pai e os homens. Grande Ial, em nome de Yahushua Mashiach, entrego a Ti, Pai, essa mensagem e peço a Ti, Pai, que ela chegue ao coração dos Teus Ialdins espalhados por esse mundo. Que converta, Pai, cada um deles a invocar o Teu nome, ó soberano Ial, e invocar o Teu nome em nome de Yahushua, o Mashiach. Peço a Ti, Pai, que Tu nos cubra com a Tua benevolência e nos cerque com o escudo da Tua proteção. Abençoe, Pai, os inscritos desse canal e aqueles que ainda hão de se inscrever. Em nome de Yahushua Mashiach, assim seja.